Muito boa tarde a você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Falamos ao vivo pelo site nova15.com.br. Aplicativo Radiosnet é muito fácil, é só você baixá-lo gratuitamente na loja de aplicativos do seu celular. Falamos ao vivo também em vídeo pelo Facebook do Portal Nova 15. É só você buscar @Portal Nova 15. Começa neste momento o programa PN15 Conversa. Eu sou Reinaldo Diniz e este programa é uma parceria com o jornal A Tribuna Piracicabana. A Tribuna Piracicabana, um jornal de compromisso com seus leitores, desde 1974, trazendo informação com responsabilidade. Assine o jornal A Tribuna Piracicabana, com entrega do exemplar impresso de terça a sábado, ou receba gratuitamente pelo WhatsApp 19997870969. Confira o site do jornal A Tribuna Piracicabana, www.atribunapiracicabana.com.br. A Tribuna Piracicabana. Além de ser uma emissora com ampla divulgação nas plataformas digitais, o Portal Nova 15 também compartilha os seus conteúdos no jornal A Tribuna Piracicabana. Às quartas-feiras, o time de apresentadores e comentaristas esportivos debatem o mundo dos esportes de forma dinâmica e opinativa. Já aos sábados, o jornalista Reinaldo Diniz registra os melhores acontecimentos e fatos da alta sociedade em Piracicaba e região. É o Portal Nova 15 e o jornal A Tribuna Piracicabana em mais uma parceria. Portal Nova 15, rádio, notícias e TV. Pode mandar a sua mensagem, o seu comentário em nossa transmissão ao vivo do Facebook ou também pelo nosso WhatsApp. Anote aí, 19999291015. Vou repetir bem devagarzinho para que você possa anotar na sua agenda. 19999291015. Hoje é sexta-feira, 1º de julho de 2022, 5 horas, pelo horário de Brasília. No programa de hoje, vamos falar de inclusão. Uma palavra forte e importante e que acontece desde pequenos gestos no cotidiano até políticas públicas implantadas pelo governo. E quando falamos da inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é um tema que tem gerado bastante debate. Não se trata apenas de dar emprego para deficientes, é imprescindível respeito. Isso inclui acessibilidade, condutas adequadas no ambiente de trabalho, cargos adequados e salários compatíveis. Com isso, para explicar como tudo isso deve ser realizado, vamos conversar hoje com Lilian Cristina de Almeida, psicóloga e responsável pela consultoria Mondelli. Ela é responsável sobre a inclusão das PCDs no ambiente organizacional e realiza no próximo dia 5, às 9 horas da manhã, no Semprocamp, em Campinas, uma palestra para discutir a responsabilidade social e obrigação legal. É um questionamento, na verdade, da inclusão das pessoas com deficiência. Lilian, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, muito obrigada pela essa oportunidade para esse debate sobre a inclusão de pessoas com deficiência. E Lilian, já para começarmos a nossa entrevista, primeiro quero saber mais sobre você. Eu fiquei sabendo que você estuda há mais de 20 anos sobre o desenvolvimento humano e é Master em Programação Neurolinguística, é isso? Fale pra gente quem é Lilian Cristina de Almeida. Uau! Eu sou formada em Psicologia e atuo na área de recursos humanos ainda como estagiária do curso de Psicologia. Então, meu primeiro trabalho foi em 97, numa agência de emprego. E de lá para cá eu abracei a área de RH, ou ela me abraçou, e atuo desde então. Depois da formação em Psicologia, eu fiz pós-graduação em Qualidade de Vida na empresa e, na sequência, fui estudando Programação Neurolinguística e não parei mais de estudar. E aí na área de RH eu venho trabalhando com todos os processos da área. Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, pesquisa de clima organizacional, comunicação interna na empresa e por aí vai. E como você comentou agora, ao longo dos anos você já passou por diversas empresas, diversos treinamentos,
relacionados na área de recursos humanos. Em outubro de 2016, você inaugurou que hoje se chama Modele. Explique Isso, pra gente. isso. A consultoria Modele é minha terceira ação empreendendo. Modele, na verdade. Falei Modele. Modele, isso. Perdão. Imagina. A consultoria Modele é a minha terceira ação empreendendo. A primeira foi em 99, depois em 2010 e agora com sucesso a consultoria Modele. Ela foi inaugurada em outubro de 2016. Inicialmente o nome eram as iniciais do meu nome, era LCA Consultoria e Treinamento. E no percurso desses 5 anos e meio eu conheci Mariana, que veio somar esforços, hoje é sócia. E aí nós falamos, olha, LCA não combina mais com a gente. Então nós estudamos e pesquisamos um nome que tivesse muita relação com o nosso cotidiano. E aí fizemos uma pesquisa junto com clientes e entendemos que o nome que nos representasse seria Modele. Porque cotidianamente nós falamos, que comportamento você quer modelar? Que comportamento que para você te inspira? Então quando a gente está falando assim, olha, você quer sucesso? O que é sucesso para você? Vamos modelar o que é sucesso para você. Você quer qualidade de vida? O que é qualidade de vida? Quem te inspira em qualidade de vida? Vamos modelar. E aí vem o nome Modele, que é um dos princípios também da programação neurolinguística. E quando falamos, você diz modelar, é adequar a realidade daquela pessoa, não no sentido de manipulação, mas de adequar. Exato. Adequar. Exato. Então a gente fala muito isso, né? O que é sucesso para mim não necessariamente é para você. O que é bem-estar para mim não necessariamente é para você. E a programação neurolinguística fala isso, é um dos pressupostos da PNL, de modelar o que é confortável para você, modelar aquilo que faz sentido para você. Super interessante, Lilian. E em qual momento você percebeu que era necessário discutir a inclusão das pessoas com deficiência? A minha primeira experiência com inclusão foi em 2004, quando eu trabalhava numa indústria alimentícia. E aí foi colocado para mim, chegou para nós uma intimação que devemos atuar com inclusão de pessoas com deficiência. Bora cumprir a cota. Por que a cota? Em 91, né, o governo colocou uma lei para todas as empresas que tivessem no mínimo 100 funcionários, a inclusão de pessoas com deficiência. Aquela foi minha primeira experiência e de lá para cá eu venho trabalhando com inclusão, mas no papel de CLT em alguma empresa. Então, no meu perfil no LinkedIn, tem lá o meu histórico profissional e onde eu fui passando eu tive a oportunidade de fazer inclusão. Na consultoria Modele será o nosso primeiro passo com a inclusão de pessoas com deficiência. A gente vem trabalhando há 5 anos e meio e uma profissional que já nos conhece, que já fez outros projetos junto com a gente, o nome dela é Cris Mendes. Então ela falou assim, olha, precisamos somar esforços, vamos buscar uma profissional de RH que possa estar de mão dadas. Então essa palestra que nós vamos fazer no dia 5 será de mão dadas com uma profissional que é deficiente, ela tem uma deficiência física. Então a palestra vai trazer na prática, eu falando de seleção e a Cris falando de como é um deficiente no dia a dia dentro de uma empresa. Uma pessoa, história de vida. Isso, uma pessoa com deficiência no cotidiano de uma empresa. E você, quando você diz 2004, falamos aproximadamente 20 anos atrás. Muitas coisas mudaram. Políticas em relação à inclusão também foi, acredito que, melhorando. Na sua avaliação, como que foi esse percurso da inclusão das pessoas com deficiência na sociedade ao longo desses quase 20 anos? A gente avançou bastante coisa. Nós vamos falar de alguns números no dia 5. Eu vou dar um pequeno spoiler aqui. Se a gente... Olha, eu tive a oportunidade em 2004, mas a lei é desde 91. Sim. Dados mostram que a gente tem mais de 700 mil vagas abertas no Brasil.
e apenas 53% é ocupada por pessoas com deficiência. Então, se a gente pensar na matemática pura, a gente pode melhorar bastante coisa. Com certeza. A gente pode melhorar bastante coisa. Mas pensando em degraus que nós já evoluímos, a gente já trabalhou bastante coisa. A gente tem empresas que já proporcionam 100% de acessibilidade. Nós temos uma consciência maior de como integrar, abraçar a pessoa com deficiência com menos preconceito. E é isso que a gente vai colocar na palestra, as possibilidades que você tem. Então, hoje, a palestra vai falar muito forte de que, assim, empresário, RH, você está começando o seu trabalho, não é porque hoje você é pequeno que você não vai crescer amanhã. Então, já faça o seu planejamento, o teu crescimento pensando na inclusão de pessoas com deficiência, para não chegar o amanhã e aí você fala, nossa, mas eu vou ter que me adequar? Então, a gente vai falar muito de adequar-se desde o início. E falando então, continuando a nossa conversa sobre a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, você conversa com as empresas para ver quais as reais necessidades delas? Sim, sim. E o que a gente nota é muito mais uma preocupação de eu não sei como receber. Eu não sei como receber. Então, a gente vai falar muito de atitude, que é a principal barreira que nós vivemos no dia a dia. A questão arquitetônica, ela traz barreiras? Traz. Então, por exemplo, para o cadeirante, você precisa de rampa de elevador. Para o deficiente visual, a gente fala de tecnologia para que esteja inserido. Para o deficiente auditivo, de tecnologia e de um intérprete de Libras. Então, tem essas questões. Mas no dia a dia, o que mais impacta é a atitude. É a atitude. A gente fala muito de como é que você prepara os seus líderes dentro da empresa para receber as pessoas com deficiência. Era exatamente essa minha próxima questão. O maior desafio é das empresas em contratar uma pessoa com deficiência. Você comentou atitude, o medo, o receio. Quais, por exemplo, quais esses medos que eles têm? Pode compartilhar com a gente? Claro! Isso vem muito da nossa educação. Então, quando a gente fala assim, né, da nossa educação, lá no comecinho, é provável que você compartilhe comigo, ou quem esteja aqui nos assistindo, nos ouvindo, pai, mãe, os responsáveis, falem assim, não pergunte, não incomode. A intenção é positiva, não incomodar. Só que, no final, o resultado é triste. Porque eu não pergunto, eu não te conheço. Então, nós somos educados a não incomode. Com medo de ofender a pessoa. Com medo de ofender. Né? Isso vem... A gente lembra da educação, como que a gente foi educado, não pergunte, não incomode. Talvez a pessoa não queira falar sobre isso. E a gente já avançou muito. A pessoa com deficiência, ela está aberta para falar. Ela está aberta para falar. Então, a gente fala que o primeiro passo para uma empresa é apostar na sensibilização. Então, um treinamento, palestra, workshop que você possa fazer para quebrar paradigmas. Né? E aí, nessa quebra de paradigmas, a gente fala muito de... o primeiro passo é você falar assim, olha, como que a gente pode trabalhar junto? Como que eu posso te ajudar para você vir para cá? Isso é atitude. Isso é atitude. E a gente fala em liderança porque a equipe é a cara do líder. Se o líder se posiciona e se o líder fala, nós vamos receber uma pessoa com deficiência, vamos preparar o nosso ambiente, a equipe vai junto. E quando você diz, e quando a Lilian diz que a pessoa com deficiência está aberta a nos falar, ela está aberta a nos ensinar. Sim, não é isso? Exatamente. Está aberta a nos ensinar, está aberta a pontuar o que para ela é confortável, até onde ela trabalha. Uma outra coisa que as pessoas com deficiência nos ensinam é sobre a questão de superação. É muito comum um líder e todo o time, porque o líder leva o time junto, a falar, olha que lindo, que coisa, que fantástico.
E a pessoa com deficiência superou a sua deficiência? Sim. Ela merece respeito. Mas quando a gente começa a ir para um campo de idolatria, de nossa, que lindo, que lindo! A pessoa com deficiência fala, gente, eu não sou um ET. Porque é assim que ela se sente quando você coloca ela num nível muito distante do seu. O que ela está fazendo é superando a sua deficiência. Na verdade, todos nós temos alguma coisa que a gente supera. Então, a pessoa com deficiência, ela fala muito para nós de todos nós temos alguma deficiência. O que acontece no cotidiano é que a sua talvez não seja tão visível quanto a minha. Mas de perto, conversando bem de pertinho, será que a gente não pode dividir experiências ao invés de você me colocar como um super-herói? E no fundo somos todos iguais. Exatamente, exatamente. A Cris Mendes, que vai estar com a gente na palestra do dia 5, ela vai compartilhar histórias vividas, né? O que ela já viveu como superproteção e que isso traz consequências ruins quando você super protege. Então, líderes falam assim, né? Não fala isso para... não dê essa atividade para esta pessoa com deficiência porque ela não consegue. Novamente, a intenção é positiva, mas o resultado final é triste, porque a superproteção inibe um crescimento profissional. E sem dar muito spoiler, Lilian, sobre a palestra também, que a minha próxima pergunta você vai responder na palestra, mas eu quero que você responda o título da palestra. A inclusão das pessoas com deficiência no ambiente organizacional é responsabilidade social ou simplesmente uma obrigação legal? Em 91, quando a lei foi colocada, ela apresenta obrigação legal. Então, as empresas começaram a contratar com pouca experiência do que era a pessoa com deficiência no seu ambiente. O único olhar era a questão arquitetônica. Então, tem rampa, tem elevador, tem o trilho para o deficiente visual com a sua bengala. Isso é obrigação legal. Isso é obrigação legal. Mas a gente está falando muito mais do que isso. A gente está falando de integração, de recepcionar a pessoa com deficiência. E aí, quando a gente vai para o próximo nível, a gente fala de responsabilidade social. Tá? E a responsabilidade social, ela favorece também a imagem da empresa. Então, quando a gente conversa com pessoas que têm alguma deficiência, elas compartilham com a gente. Você vai num restaurante que proporciona acessibilidade ou num restaurante que não proporciona responsabilidade? Então, além de responsabilidade social, a gente está falando de estratégia de mercado. Olha quanta coisa a gente engloba nisso tudo. Você vai numa loja de roupa. E nessa loja de roupa, o provador, ele é pequeno. Ele não é acessível para um cadeirante. Você acha que o cadeirante vai comprar roupa ali? Pode ser as melhores marcas, mas e a acessibilidade? E aí a gente está falando da mídia espontânea. Então, o que a tua empresa está favorecendo? A pessoa com deficiência é consumidora, assim como nós aqui. Ela come, ela bebe, ela viaja, ela se diverte, ela consome produtos tecnológicos, enfim, são consumidores. A última estatística do IBGE mostrava que o Brasil tinha uma população onde 23% eram pessoas com alguma deficiência. Então, imagina, você olhar para a tua empresa, pensar no produto ou no serviço que você está apresentando. Uma porcentagem dos seus clientes pode ter alguma deficiência. E como é que você recepciona esse cliente com deficiência? O ato de você contratar uma pessoa com deficiência, você tem dentro da tua empresa uma pessoa que fala, esse produto atende, esse produto não atende uma pessoa com deficiência. Então, é você pensar, será que as redes sociais, elas trabalham muito isso? Então, você tem vídeos com legenda, você tem vídeos com intérprete. O que é isso? Consciência de que o produto, o serviço,
está chegando para milhares de pessoas que você não sabe como que ela consome o seu produto, o seu serviço. E falando sobre escolaridade e mercado de trabalho, muitas vezes as pessoas com deficiência, elas também não foram dadas as mesmas oportunidades na escolarização devido à acessibilidade e inclusão. Então, infelizmente, muitas dessas pessoas podem não ter uma certificação. Como que a empresa pode trabalhar em relação a isso? Você está certo quando a gente fala da década de 90. De 90. Isso. Então, as pessoas com deficiência apresentavam uma formação acadêmica, escolaridade baixa, mediana, mas elas entraram na escola, Sim. né? Tiveram as adaptações aos longos dos anos e a gente tem pessoas com deficiência com nível superior, mestrado, doutorado. Então, quando a empresa fala, eu abri vaga, mas não tem candidato, pessoa com deficiência para vaga. Então, aí a gente fala o seguinte, a gente vai mapear o que essa empresa apresenta. Na verdade, ela abriu a vaga a nível operacional para a pessoa com deficiência. Abra todo o quadro da tua empresa e faça um teste, faça a seleção independente da pessoa ter ou não deficiência. Isso é inclusão. Quando você tem 2, 3 vagas abertas, enfim, abra para todas as pessoas com deficiência. A gente conhece histórias de pessoas com deficiência que se candidataram e aí receberam retorno, a vaga já foi fechada. E aí, pelas redes sociais, você vê o mesmo perfil aberto novamente. Então, a vaga não tinha sido fechada. A empresa não, ou por medo, ou por preconceito, falou, não, esse candidato para essa vaga não. A gente não sabe se é medo, se é preconceito. O fato é, uma pessoa perdeu oportunidade para uma vaga por apresentar alguma deficiência. Então, quais dicas você pode compartilhar de atitudes que podem ser adotadas para facilitar a contratação das pessoas com deficiência? É você planejar a tua empresa desde o início, já pensando na acessibilidade. Então, Lília, eu não posso contratar essa pessoa porque esse departamento não é acessível. Por que não é acessível? O que você pode adaptar? O que você pode fazer? Como profissional de RH, é muito comum a gente falar assim, olha, a pessoa abriu uma vaga, né, ela está aberta há X tempo e não fecha. Aí a gente fala para o cliente, flexibiliza algum pré-requisito dessa vaga para que a gente tenha candidatos. Aí o nosso cliente, ele fala, tá bom, flexibiliza tal exigência, ou eu vou dar treinamento depois para essa pessoa. Então o RH, o empresário, já está acostumado a olhar para a vaga e, se necessário, adaptar as condições. É só seguir a mesma linha de raciocínio. Você recebeu uma pessoa que tem uma deficiência e a sua empresa não está acessível, o que você pode adaptar? Você pode buscar um intérprete, você pode estudar Libras para poder recepcionar essa pessoa. Você pode pensar em tecnologias de uma impressora que imprime em braille. Enfim, você, pegando carona com a pandemia, nos 2 últimos anos, quantas coisas nós adaptamos? Diversas coisas. Então, falar que você não consegue adaptar não é uma verdade. Não é uma verdade. Você falar assim, Lília, eu não tenho rampa na minha empresa. Quanto custa você adaptar uma rampa? A deficiência, ela só é visível quando você fica olhando para ela. Então, o convite é, pare de olhar para a deficiência e olhe para o profissional. E não pode acontecer no caso de uma empresa justificar. É um investimento, eu vou ter gastos para criar uma rampa, não pode acontecer isso também? Pode. E vai justificar também a pandemia. Pode. Quando você não quer fazer, você se apega às desculpas, não é? Isso. Então, é isso. É isso que a gente fala. Quando você não quer fazer, você vai se apegar às desculpas. Não tenho tempo, não tenho dinheiro.
E, na verdade, quando você aperta o não tenho tempo, não tenho dinheiro, tem uma regra que a gente chama dos 5 porquês. Quando você fala assim, não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro por quê? Porque não tem fluxo de caixa. Não tem fluxo de caixa por quê? Então, você vai no porquê do porquê do porquê. 5 porquês. E aí você chega na causa raiz. Na causa raiz. Quando você chega na causa raiz, você vê medo, insegurança, preconceito. Pode ser tudo junto, misturar, pode ser só uma coisa. E aí a gente vai trabalhar na causa raiz. Lília, eu não sei como que eu abraço essa pessoa. Lília, eu não sei como é que eu converso com essa pessoa. A gente aprende. A gente aprende. Nasci falando? Não. Nasci andando? Não. Nasci com cabelo comprido? Não. Tudo é processo. Degrau por degrau, nós vamos adquirindo mais conhecimento. A minha primeira experiência em 2004, ela quebrou preconceito meu. Ela quebrou muito preconceito. Então, eu estava numa empresa e a empresa falou, olha, recebemos um fiscal que falou que se a gente não contratar, a gente está descumprindo a lei de cota e vamos ser multados. O fiscal deu 6 meses para apresentarmos alguma evolução. E eu, naquele momento, tinha alguns meses na empresa. E qual era o meu objetivo? O meu. Eu quero ser aprovada no período de experiência. Então, eu saí feito doida trabalhando para cumprir. Naquele momento, a primeira instituição que estava próxima de mim para que eu buscasse recursos era a APAE. Fui até a APAE, fui extremamente bem recepcionada e me ensinaram um monte de coisa. Tá bom, então agora eu já aprendi um pouco, eu vou para a prática. Quando você vai para a prática, e aí eu chamei para a entrevista e o que mais me impactou foi quando veio um candidato com deficiência auditiva e ele veio junto com a mãe. E aí o meu preconceito daquele instante. Eu falei, o candidato vem com a mãe, mas não cortou o cordão umbilical ainda? Você percebe o meu preconceito? E a minha sorte, ou não sei como eu posso chamar, não acho sorte, mas eu acho que assim, pro sucesso do meu trabalho, aquela mãe se fez muito presente e ela entrou na sala de entrevista. Ela fez e ela entrou na sala de entrevista. E aquilo foi um ensinamento fantástico. Se não fosse aquela mãe, eu não ia conversar com o menino. Eu não ia. Ela era intérprete, eu não ia conseguir evoluir. É a mesma coisa quando você viaja e você não fala o idioma do local. Você já viajou para algum lugar que você não fala o idioma do país? Sim. E aí, o que acontece? Você fica, eu particularmente fiquei perdido. Mas como eu conheci um pouco daquele idioma, ficou um pouco mais fácil. Mas talvez tenha algumas palavras que você não entende e isso influencia naquele raciocínio do que você vai responder. A gente tem, como turista, né? A gente tem uma piada que o lanche do McDonald's é o número 1 em qualquer lugar do mundo. Então, fome você não passa. Sim. E uma outra questão é que você está no papel de turista. No papel de turista, tudo vira piada, tudo vira coisas engraçadas para serem contadas. No trabalho, o negócio é diferente. Então, o paralelo que eu trago é o seguinte. Essa minha experiência mostrou que eu não sabia conversar com a pessoa que tinha deficiência auditiva. Eu precisava aprender. E o que eu estava ali naquele momento, julgando aquela mãe, na verdade, ela só estava ali para garantir que o filho dela ia ser bem recepcionado. Né? E eu aprendi a lição e falei, gente, pessoa com deficiência, se você não tem e tem níveis para você falar da deficiência auditiva. Então, tem o deficiente auditivo que ele faz a leitura labial, tem aquele que tem a deficiência parcial, então ele consegue conversar com você. O deficiente auditivo grave, que ele não vai verbalizar nada com você, então você realmente precisa falar Libras, assim como você precisa falar inglês se você for para os Estados Unidos. Se você não fala inglês e vai para os Estados Unidos, é o que você comentou. Como que eu faço? Tá? Você sabe algumas palavrinhas e você não passa fome. Você sabe alguns sinais de Libras e você garante o mínimo.
E aí é que eu falo de investimento em treinamento. Quantos treinamentos você já aplicou na sua empresa para garantir o sucesso do time? Você treina em vendas, você treina em liderança, você treina em criatividade para superar sustos, né? Inovação. Você já sabe o que é investir em treinamento. Por que não investir em Libras? Por que não investir em acessibilidade para a sua empresa? Já entra, que nem nós estamos falando, a sua empresa ela não vai ser pequena para sempre, a não ser que você queira. A não ser que a pessoa fale assim, eu quero, síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Mas se o empresário quer crescer, ele consegue. É planejamento. Coloca no teu planejamento desde já a acessibilidade. E é necessário entender o tipo e o grau de deficiência da pessoa. Sim, e aí quando você fala em planejamento, você olha para a tua empresa e vai colocá-la como um semáforo vermelho. Esse departamento é zero acessibilidade para nenhuma deficiência. Amarelo significa que o departamento em questão é acessível para algumas deficiências. E verde, qualquer deficiente trabalha. Então, se você planejar mapear a tua empresa como um semáforo, você consegue incluir. Você fala, olha, aqui eu já posso incluir agora, a partir de julho de 2022. As outras áreas você constrói um planejamento. Ou seja, aqui eu vou trabalhar acessibilidade em dezembro, aqui eu vou trabalhar acessibilidade em janeiro do ano que vem. Você coloca um planejamento. Então, quando fala assim, vamos cumprir a cota, o empresário, o RH fala, não, mas é planejamento, você não precisa começar já abraçando o universo. Abraça aquilo que você pode e planeja. Mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau. Você deu exemplo real sobre a mãe e o filho durante a entrevista. Quero dar gancho para a minha próxima pergunta. Durante os testes, durante as entrevistas, o que o empregador tem que observar do candidato? Depende da vaga. Depende da vaga. Então, assim, independente de ser a pessoa com deficiência, cada vaga tem critérios específicos. Então, você tem vagas operacionais com alta complexidade para atenção. Você tem vagas operacionais que a complexidade está em ser rápido. Você tem vagas táticas, né, que você precisa que o candidato tenha atenção nas estratégias. Então, cada vaga tem suas especificações. Então, não tem como falar assim, o que observar do candidato. A vaga tem um conjunto de requisitos. Sim. Aí você olha aquela vaga e daí você olha para o candidato. Eu conheço pessoas com deficiência que atuam em cargos de liderança muito bem, muito bem. Então, aí, o que você vai olhar? Tomada de decisão, como que ele trabalha em equipe, como é que ele interage. Se é uma vaga tática ou operacional, é um outro olhar que você vai ter. Perfeito. Lilian, agora são 5 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Vamos dar uma pausa rapidinho para um comercial, mas não sai daí porque daqui a pouco a gente volta com mais um bate-papo aqui no portal Nova 15 Conversa, hoje conversando com a psicóloga Lilian Cristina de Almeida. Já a gente volta. As melhores músicas. Nova 15. Esse é seu carro? Nossa! Eu não acredito. É vermelha, é conversível, tem bancos de couro 12 cilindros e quase 300 cavalos. Vai de 0 a 100 em menos de 6 segundos. Ai, eu não acredito, você tem uma igualzinha do Magnum. Ai, meu Deus, eu sempre quis andar numa máquina dessas. Ai, que emoção. Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo.
Fidelidade. Anuncie no rádio. A Tribuna Piracicabana, um jornal de compromisso com seus leitores, desde 1974, trazendo informação com responsabilidade. Assine o jornal A Tribuna Piracicabana, com entrega do exemplar impresso de terça a sábado, ou receba gratuitamente pelo WhatsApp 19997870969. Confira o site do jornal A Tribuna Piracicabana, www.atribunapiracicabana.com.br. A Tribuna Piracicabana. Além de ser uma emissora com ampla divulgação nas plataformas digitais, o portal Nova 15 também compartilha os seus conteúdos no jornal A Tribuna Piracicabana. Às quartas-feiras, o time de apresentadores e comentaristas esportivos debatem o mundo dos esportes de forma dinâmica e opinativa. Já aos sábados, o jornalista Reinaldo Diniz registra os melhores acontecimentos e fatos da alta sociedade em Piracicaba e região. É o portal Nova 15 e o jornal A Tribuna Piracicabana em mais uma parceria. Portal Nova 15, rádio, notícias e TV. O CIMESP, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras, está completando 30 anos de história e de um trabalho intenso no fortalecimento do setor metal mecânico. Sua criação foi pensada para obter soluções assertivas às questões das indústrias locais, tornando-se um propulsor de conquistas para o segmento. Para oferecer suporte, inovação e atualizações, um amplo escopo de serviços está à disposição das associadas. Assessoria jurídica nas áreas trabalhista, civil, empresarial e tributária. Pesquisa salarial e a elaboração da convenção coletiva de trabalho integram esse mix. E também cursos de capacitação, palestras sobre os principais temas do dia a dia da indústria, consultoria ambiental, parcerias com diversos estabelecimentos comerciais e certificação digital. Os grupos de networking nas áreas de recursos humanos, saúde ocupacional e segurança no trabalho, qualidade e o Conselho da Mulher Executiva promovem uma rica troca de experiências e conhecimentos. As associadas contam com convênio médico hospitalar na Unimed Piracicaba. Toda essa qualidade está ao alcance das empresas associadas. Faça parte desta história. Associe-se ao CIMESP. Juntos, somos mais fortes e representativos. A melhor rádio. Na melhor estação. Nova 15. A sua rádio TV. Estamos de volta com o programa PN15 Conversa aqui no portal Nova 15. Falamos ao vivo pelo site nova15.com.br, pelo aplicativo Radiosnet e também transmissão em vídeo pelo nosso Facebook, @portal Nova 15. Agora, 5 horas e 40 minutos pelo horário de Brasília, sexta-feira, 1º de julho de 2022. Em nosso estúdio, estamos batendo um papo super interessante, super importante sobre inclusão das pessoas com deficiência no ambiente organizacional, conversando com Lilian Cristina de Almeida, psicóloga e responsável pela consultoria Modele. Mas antes de seguirmos com o nosso bate-papo, Lilian, vamos dar um alô ao nosso público que nos acompanha também, mandar um abraço, ler os comentários. Olha só, o Diego Souza, ele manda boa tarde a todos. Boa tarde, Diego. Obrigado pela sua companhia.
O João Mendonça, boa tarde. A melhor da Rádio Web do interior. Paz e bem e sucesso. Infidável, meu dileto amigo. Muito obrigado, João Mendonça, pela sua companhia. A Rosa Maria escreve, parabéns, Lilian. Obrigada. A Michele Ulian, muito importante esta abordagem. A Rosa Maria comenta também corações, aplausos. O Gabriel de Oliveira também mandando figurinhas, também nos elogiando pelo bate-papo. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui. Momentinho. Também agradecer a participação da Juliana Mazier, que sempre nos acompanha pelo nosso site nova15.com.br. Ela que está em seu trabalho, estabelecimento comercial, ela aproveita para acompanhar nossa programação. A Mariana Rosa, o TJ Batista, Osmar de Souza, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Fiquem super à vontade para escreverem, para mandarem seus comentários. Lilian, seguindo então com o nosso bate-papo agora às 5 horas e 41 minutos, vamos falar agora da rede de apoio para as pessoas com deficiência. Fique à vontade. Eu estava comentando no nosso intervalo que a rede de apoio das pessoas com deficiência é muito importante. No Brasil, a pessoa com deficiência teve desafios para escolarizar. Então, o pai, a mãe, os avós, os tios acompanham o crescimento dessa pessoa hoje adulta. Na escola teve preconceito. Você entra na escola, e eu já fui professora por muito tempo e vivi na prática o que é esse preconceito. Eu tinha uma aluna com deficiência visual e era visão baixa. Então, ela enxergava, só que sem nitidez. Sabe, quando eu cheguei aqui, eu estava com óculos de grau. Então, se eu tiro o óculos, eu não leio, né? Letras pequenas eu não vou ler. Essa aluna, mesmo com óculos, não tinha. Então, os meus slides em sala de aula eram com muitas figuras. Com muitas figuras. E aquilo dificultava a aluna no seu processo de aprendizagem, porque ela falava assim, Lilia, eu não estou entendendo. Quando é texto, ela dá zoom, ela amplia e ela participa. Mas quando é figura, fica difícil para ela entender. E aí, na primeira semana de aula, ela falou, e aquilo me deu uma bugada, porque eu falei assim, meu Deus, e agora o que eu faço? Então, a instituição de ensino, ela vem gradativamente mostrando acessibilidade também. Então, preparando professores para falar, você tem material que você vai expor em PowerPoint, vai projetar, você tem que pensar se você tem um deficiente visual na sua sala. Quantos deficientes visuais em sala de aula, deficientes auditivos em sala de aula, tiveram dificuldades no seu processo de aprendizagem? Tá? O pai e a mãe, os avós, os tios vivenciaram isso. E quando chega na fase de entrar no mercado de trabalho, a família fala assim, nossa, de novo, outra barreira, outro preconceito. Então, o que eu já vivi enquanto RH? A família querendo ter notícias, se o filho está trabalhando, de maneira saudável, está integrado, né? Então, assim, é bem bacana quando você está trabalhando com a pessoa com deficiência, que é o primeiro emprego, né? Você proporcionar integração, de alguma forma, tranquilizando os familiares também. Porque eles vivem junto todos os desafios, né? de integração. Foi na escola, foi com os vizinhos, foi com a família. Então, é uma quebra de preconceito constante. Quando chega na fase adolescente, dos 16 anos em diante, que pode entrar no mercado de trabalho, se a empresa vai contratar a pessoa com deficiência, que é o primeiro emprego, é importante pensar nessa rede de apoio, de alguma forma, tranquilizar que, nós não sabemos de tudo, mas estamos dispostos a aprender. Então, você não vai ter uma empresa que fale assim, pai, mãe, vovó, tio, tia, né, família, fique tranquilo que nós sabemos de tudo. Não tem essa questão de sabemos de tudo. Mas o ato de falar, nós vamos ouvir e perguntar para
a pessoa com deficiência, como eu posso te ajudar, como eu posso te integrar. Nós estamos dispostos a ouvir e aprender. Essa rede de apoio sente mais confiança. E aí, o que a gente estava falando da mídia espontânea. O que é essa família falando bem dessa empresa? Com orgulho, né, de meu filho trabalha na empresa tal. É mídia espontânea, a família faz propaganda da empresa. E é exatamente isso, e até vem naquela situação que você comentou lá no passado, durante o processo seletivo, que a mãe acompanhou o candidato. É importante, então, hoje você vê essa importância de integrar a família junto à empresa. Claro, aquela era uma visão lá no passado, claro, vamos nos adequando, vamos compreendendo a sociedade. Hoje eu tenho uma maturidade diferente. Isso. Aquele momento eu estava com 27 anos. Hoje eu tô com 45. Então, a maturidade me trouxe um olhar que, assim, aquela mãe só queria garantir que o filho dela ia ser ouvido. E não é um caso isolado. Não. Acontece muito. Acontece. Exatamente. Por isso que eu tô te falando. Quando é o primeiro emprego, então, assim, o adolescente está na descoberta, o que é o trabalho, como é o trabalho. Se você ouve, fala, anda, já é um desafio o seu primeiro trabalho. Se você tem alguma deficiência, você vai para o mercado de trabalho com algo a mais no instante da sua integração. Né? Você vai com algo a mais para trabalhar. Uma outra coisa que a gente evoluiu é nas nomenclaturas. Na década de 90, a gente falava portador de deficiência. E a gente aprendeu que não é portador de deficiência. É pessoa com deficiência. Porque o portar eu estou portando a caneca. Se eu estou portando, eu posso deixar a qualquer momento. Você deixa a deficiência em algum cantinho? Não. Então, não é portador. E outra coisa que a gente aprendeu ao longo dos anos é pessoa especial. Não, é aquilo que eu tinha falado. Você supervaloriza. Especiais todos nós somos. E a pessoa com deficiência também não gosta que você diga, ela é especial. Não, ela quer ser tratada igual, tendo as mesmas oportunidades. Ela entra na empresa, né, e ela fala assim, eu quero crescer na empresa. Eu quero ter oportunidade de plano de carreira como os demais colaboradores. Então, se você me chamar de especial, eu já perdi. E talvez quando você usa esse termo especial, você quer dizer uma pessoa diferente também. E aquela questão de igualdade que você comentou agora e estamos falando ao longo da nossa conversa, de igualdade, de inclusão, de sermos todos unidos e juntos. Exato, exato. A partir do instante que a empresa propõe recurso de equidade, você não vê a diferença, a deficiência. Então, se tem uma rampa para o cadeirante entrar, é um recurso de equidade. Se você tem um intérprete de Libras, é um recurso de equidade. Se você tem tecnologia que o deficiente visual vai trabalhar, é um recurso de equidade. Para deficiência cognitiva, se você mapeou qual vaga ele tem competência para atuar, é um recurso de equidade. Ou seja, quando temos um recurso de equidade, você não vê a deficiência, você está de igual para igual. E Lilian, existe algum órgão fiscalizador para receber denúncias de práticas discriminatórias na empresa? Tem. Então, assim, quando você vê práticas discriminatórias, você procura o Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Você procura o Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho vai apurar. Então, quando fala assim, teve uma ação preconceituosa, eu soube de um caso que, assim, a pessoa era cadeirante e ela se candidatou para a vaga. E quando chegou lá, o RH falou, olha, essa vaga já fechou. Essa vaga já fechou. A pessoa cadeirante volta, né? E passa o tempo, ela observa que a vaga ainda está aberta. Essa pessoa trocou o nome e se candidatou novamente. E aí, quando ela chega para a vaga, ela fala, então a vaga está aberta. Você só negou porque eu sou cadeirante. Então, se você tem uma evidência,
Você vai no Ministério do Trabalho com a evidência e você prova. Uma situação que eu já acompanhei em outros momentos, e aqui não pela consultoria Modelli, como eu te disse, eu trabalho de alguma forma ali já há alguns anos. A empresa contratou a pessoa com deficiência, mas falou, fica na sua casa, é só para constar na folha de pagamento para que o Ministério do Trabalho veja que a cota está cumprida. Isso é preconceito. Não, a gente vai pagar o teu salário, você nem precisa trabalhar, você fica na sua casa. Por isso que a gente fala, o tema da palestra, obrigação legal ou responsabilidade social. Então estamos caminhando já para o final do nosso bate-papo, então fale sobre o evento, inscrições, horário, local, faz aquela prestação de serviços pra gente. Muito bem. A palestra ela é gratuita, no site da Consultoria Modelli, www.consultoriamodelli.com.br. Já na home, você vê a palestra, clique e faz a sua inscrição gratuita. No Ceprocamp em Campinas, a palestra será 9 da manhã, vai ter 1 hora de duração. É importante que a pessoa vá com máscara. Sim. Nós estamos ainda com os cuidados da pandemia, então a palestra você pode ir gratuitamente, vá com máscara. Se você for com o seu veículo, tem estacionamento do Ceprocamp. Quem faz a inscrição recebe as orientações de como ir. Se você for com um veículo público, ônibus, ou você vai com Uber, enfim, você vai parar na porta do evento e já entra para a palestra. Um acesso muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Então é www.consultoriamodelli.com.br. Isso. Perfeito. Inscrição gratuita, dia 5 de julho, a partir das 9 horas da manhã. Lilian, chegamos ao final do nosso bate-papo. Quero te agradecer muitíssimo pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Você que também estava em Campinas, se deslocou para vir ao nosso estúdio. Muitíssimo obrigado pela atenção, por acreditar no nosso trabalho. E obrigado também por compartilhar todas as informações importantíssimas e necessárias. Eu que agradeço imensamente você ceder esse espaço para a gente falar de inclusão. E eu fico à sua disposição. Outros momentos que eu puder contribuir, você já tem o meu contato. Com toda certeza, os microfones estarão sempre abertos. Obrigada. Agradecer também ao Marcos Alves, o nosso suporte técnico, e agradecer também aos comentários que recebemos. Boa tarde, Claudete Trivelato Vitorino. Parabéns, Lilian, crescendo sempre. Muito obrigado, Roberto Munari. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do PN15 Conversa aqui no portal no portal Nova 15. Daqui a pouquinho tem Tarugo no Samba com Tarugo Risato. Então, muita música boa pra você e até qualquer momento. Tchau, tchau.